do Senhor, amados, tudo bem? Então, passando aqui para fazer mais uma live com os irmãos, acerca do capítulo 3, 4 e 5. Nós fazemos lives ao vivo e hoje estou fazendo esse vídeo aqui para a gente entender junto aqui o capítulo 4, 5 e 6 de livro de Gênesis, tá? A gente vai ler junto os 3 capítulos, lembrando que 3 capítulos por dia você lê a Bíblia inteira em um ano. Vamos lá, a partir do capítulo 4, Gênesis capítulo 4. Vamos ler junto? Vamos lá. E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela conheceu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e de sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominará. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou o guardador do teu irmão. E disse Deus: tu fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante da terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o feriste qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Matusael, e Matusael gerou Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si as suas 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubacaim foi Namá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ele teve um filho que chamou o nome de Sete, porquanto disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então
se começou a invocar o nome do Senhor. Então, do capítulo 1 até o versículo 26, a gente viu o nascimento de Abel e Caim. Muitos já conhecem a história, que Abel foi morto por Caim, porque Abel era grato e amava o Senhor e fazia de coração. Caim não amava a Deus, ele apenas fazia porque tinha que fazer, ele fazia por interesse e ele dava sobra, né? A sua oferta não foi boa, o Senhor rejeitou. Então se acendeu a ira e o Senhor ainda falou para ele, olha, se tu fizeres os bens, vai bem, tudo vai bem para ti. Mas se tu não fizeres o bem, o pecado já as porta, e para ti será um desejo, e o desejo te dominará. Aqui mostra como muitas vezes a gente se deixa levar pelos desejos. O desejo da carne, o desejo da concupiscência, dos olhos, né? Você olha e você cobiça, e se o desejo descer o coração, você já pecou, né? O próprio Jesus disse, se um homem olhar para uma jovem e a cobiçar e a descer o coração, este já adulterou com ela. Então, depois ele não se dado por vencido, com isso o desejo já tinha dominado, e Caim então no meio do campo ele mata Abel, e quando Deus pergunta para ele ainda tenta tirar o corpo fora, né? Dizendo que está na nossa natureza falar que a culpa é do outro, né? Adão falou para Deus que a culpa era da mulher, a mulher falou que a culpa era da serpente. Então o homem sempre coloca a culpa no próximo, ele nunca assume a sua responsabilidade depois do pecado. E assim como o pai e a mãe fizeram, ele também disse que não era nem tutor do irmão, eu vou saber eu do meu irmão. Aí Deus fala para ele, olha, Caim, o sangue do teu irmão clama na terra. E naquele momento Caim, ele cai por si e ele dá ali um tom de arrependimento, que ele fala que, ele diz assim, eis que maior é a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da terra, e a tua face me esconderei, serei fugitivo e errante, e aquele que me achar vai me matar. Mas aí o Senhor, vendo um tom de arrependimento, diz assim, olha, portanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Aí depois você leu comigo que Caim, ele saiu, ele foi habitar na terra do Nod, e Labanda do Oriente do Ed. Lá ele conheceu a sua mulher e concebeu Enoque. Tá? Aí alguns me perguntam, mas pastor, presbítero Fabiano, como que Caim casou? Que mulher? Tinha outro povo? Não. Até acerca dessa altura aqui, já havia mais de 5 pessoas, tá? Mais de 5 pessoas. Então, alguns estudiosos dizem que seria uma sobrinha dele. Seria uma sobrinha dele, tá? Provavelmente seria a filha de Sete, tá? Que é o filho que nasceu, que assim que Abel morreu, Adão e Eva tiveram a Sete. E isso não aconteceu cronologicamente depois que ele foi embora, não. Segundo alguns teólogos, há uma distância de 300 anos ali, tá? Entre a fuga de Caim e o nascimento de Sete. Mas isso é especulação, a gente não pode dizer o que é verdade e o que não é, tá? Segundo teorias, tá? Então, seria sim a sobrinha de Sete, porque era normal, como estavam pondo a terra, naquele tempo era normal os homens casarem com sobrinhos, primas e irmãos, porque estavam povoando a terra, tá? Somente lá em Levíticos que Deus proíbe, depois do nascimento de Abraão, Deus proíbe lá em Levítico, nas leis, né, do homem casar com o próprio parente. Lá muda a história. Mas vamos ver a genealogia de Sete no capítulo de número 5 agora. Então o livro fala sobre a genealogia de Sete, aquele filho que nasceu que Adão e Eva tiveram para substituir Abel, né? Então esse livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem e a imagem e semelhança fez, macho e fêmea, o Senhor o abençoou, chamou o nome de Adão,
e Adão no dia em que fora criado. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Viu? Sete gerou filhos e filhas. Por isso que alguns historiadores dizem que é a sobrinha, foi uma sobrinha que ele acabou casando, tá? E foram para todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 7. Depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Malaléu. E viveu Cainã, e depois que gerou Malaléu, 840 anos, gerou filhos e filhas. Vamos virar aqui, verso 14 do capítulo 5. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malaléu 65 anos e gerou Jared. E viveu Malaléu, depois que gerou Jered, 830 anos e gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Malaléu 895 anos e morreu. E viveu Jered 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos que gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 979 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou a seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras de trabalho em nossa mão, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, a Cã e Jafé. Então essa é a genealogia de Adão, tá? Qual é o propósito da genealogia registrada na Bíblia? Por que tem a genealogia? A genealogia nada mais é que um registro que Israel tinha para anotar, para saber quem era filho de quem e mostrar sua história e suas alianças. E também a genealogia, ela também tinha como princípio, porque de saber quem era o seu antepassado. Quando você encontra o judeu não quer saber quem você é, ele quer saber quem foi para o teu pai. Então, quanto maior a patente do teu pai, quanto maior a história do teu antepassado, mais importante você é. Por isso que Jesus, quando ele mandou os discípulos ir pregar o evangelho de 2 em 2, ele disse que não era para parar para conversar com ninguém, porque imagina, dois judeus se encontrando, ele vai dizer: você é filho de quem? Eu sou filho de tal, que gerou tal, que gerou tal. Então toda a tua descendência. E outra coisa também era para registrar as descendências arônicas, né? Os descendentes de Arão, porque só a família de Arão que podia ser os sacerdotes. Então, na época de Davi ali, muitos que não se encontravam na geração não tiveram que deixar seu sacerdote, porque eles diziam que eram descendentes de Arão,
de Arão e não era, né? Então, e é muito importante também, porque a Bíblia é cristocêntrica. Então, toda a genealogia, né, já apontava para Jesus. Por isso que existe a genealogia lá em Mateus e existe a genealogia em Lucas, falando que o Messias já havia sido prometido desde lá de trás, desde os princípios bíblicos, desde o tempo da lei. Então, especificamente na genealogia do capítulo 5 de Adão, há um evangelho escondido. Olha que interessante. A palavra de cada filho, desde Adão, né, de cada um deles, do hebraico, a tradução, o que queria dizer, porque desde o começo o judeu ele tem o costume, desde a sua descendência, conforme os registros, que eles davam um nome ao filho conforme a situação. Exemplo, Emanuel, né? Quando o anjo falou para Maria, eis que darás à luz a um filho e porás o nome dela Emanuel, Deus conosco, que seria Jesus, né? Para a nossa tradução. Então, nós, a palavra Mara, que quer dizer amargurada, então nós temos aqui os significados do nome. Então, especificamente no capítulo 5 de Gênesis, tem um evangelho escondidinho ali, o evangelho falando de Cristo. Como assim, presidente Fabiano? Vou te explicar. A palavra no hebraico, né? Do hebraico, para a tradução nossa, né? A palavra Adão quer dizer homem. A palavra Sete, o nome Sete, quer dizer apontado ou determinado. O nome Enos tem o significado de mortal. Cainã tem o significado de desgraça, pena ou aflição. Maalalel quer dizer santo de Deus. Jered quer dizer descerá. Enoque quer dizer ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado ou sem esperança. E o nome Noé, descanso ou conforto. Se nós juntarmos cada nome e colocar aqui algumas palavras, dá a seguinte frase. Somente isso está no capítulo 5, tá? De Gênesis. Você não é que toda genealogia tem um código, mas especificamente o capítulo 5 tem. Então, olha que interessante isso aqui. Se juntarmos tudo, dá a seguinte frase: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Ou seja, isso aqui, o evangelho escondido, falando de Jesus. Tremendo, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? E outra coisa, que no capítulo 5 também vai falar de Enoque. Enoque andou com Deus, e depois que Enoque andou com Deus, ele gerou Matusalém, e Enoque, ele não morre, né? Enoque, no capítulo 20, no versículo 24, vai dizer que Enoque, ele andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Enoque é diferente, assim como Enoque, depois a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com um cara chamado Elias. Elias também foi arrebatado numa carruagem de fogo, porém Elias teve a testemunha. Enoque não se viu mais, Deus tomou para ele. Tremendo, né? Então, essa aqui é a explicação sobre o capítulo 5 de Gênesis. Vamos ler o capítulo 6 agora, que fala sobre a corrupção do ser humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram,
as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda imaginação e pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem para sobre a terra, e pesou o seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompido, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12, que nós lemos agora, está falando aqui que quando os homens se multiplicaram sobre a terra, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Aqui não está falando de os filhos de Deus, não está falando de homens. No versículo de número 2, está falando aqui que os filhos de Deus, está falando de anjos. Os anjos que estavam no céu viram as filhas dos homens que eram formosas, e desceram, abandonaram o céu, desceram e casaram-se. E desse relacionamento tiveram os filhos, e esses filhos de anjos e humanos nasceu os famosos néfilins, gigantes, homens valentes, homens que tinham dons sobrenaturais, porque era uma mistura de divino com carne, e Deus abominou tal coisa, até porque eles só faziam o que era mal, eles não fizeram nada para o bem, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem por causa de tal ato. Aí no versículo 13 agora vai dizer assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para mim uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e o betume por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela de 1 côvado, e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás e andará abaixo o segundo e o terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as tuas mulheres, e teus filhos contigo, e tudo o que vive na terra, carne, 2 de cada espécie, colocarás na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, conforme a sua espécie, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para ti mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Olha que tremendo isso aqui. Então, a partir até no capítulo de número 12, a gente viu que o homem estava ali bravo, que Deus estava bravo, com os homens naquele momento.
E a primeira vez que você ouve a palavra graça, que a gente lê a palavra graça, é justamente nesse capítulo aqui, que a gente vê, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. No versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A primeira vez que a gente vê o nome graça, favor não merecido, que foi pela graça que eu e você alcançamos a salvação em Cristo. Da mesma forma, Noé conseguiu a salvação em Deus. Mais uma vez, a Bíblia sendo cristocêntrica. A arca, ela representa a igreja, a salvação, né? Noé representa aquele que está fazendo a obra, e no capítulo 6 ele mostra como o mundo está vivendo hoje, tanto que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, o próprio Jesus falou que nos últimos dias, quando chegar o fim, o mundo estará vivendo os dias de Noé. Muitos bebiam, muitos davam-se casamento e veio ter repentina destruição. Vai ser assim. Então, Noé, ele recebe uma ordem para fazer a arca e da sua família. Então, esse aqui é o capítulo de número 6. No próximo vídeo, na próxima live, você procura aqui no canal, você vai estar encontrando aí o capítulo 7, 8 e 9. Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Deixa eu orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe este homem, esta mulher que está lendo a Bíblia. Senhor, ela colocou no seu coração a vontade de ler a Bíblia em um ano. Que Tu venha dar graça, venha dar sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, meu contato está aqui, coloca no WhatsApp, manda para mim que eu responderei. Deus abençoe, obrigado por estar comigo.